Bom dia, meu irmão! Mais um estudo com Deus começando por aqui, em partilhar mais um pouquinho da palavra de Deus com você hoje, continuando aí lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que tem agregado, acredito, um pouquinho aí para você. Como eu sempre digo, se você está procurando um estudo aí com base teológica, esse não é o vídeo para você, esse não é o estudo para você. Aqui é algo muito simples mesmo, algo de partilhar mesmo a palavra de Deus, insights e ministrações do próprio Espírito Santo, mas nada embasado em teologia. Eu não sou uma mestre da palavra, eu só sou uma leitora da palavra de Deus, uma amante da palavra de Deus, e eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Pega a sua Bíblia, abra em Atos, capítulo 5, versículo 30, para que a gente possa continuar nossa leitura hoje. Amém? Vamos fazer a nossa oração de sempre? Em nome de Jesus? Vamos lá. Senhor Jesus, venho colocar diante de Ti, Pai, a minha vida nesse momento, a vida daquele que está assistindo esse vídeo. Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, Pai, com entendimento para ler e compreender a Tua palavra. Amigo e amado Espírito Santo, ministre em nossos corações, nos discipule, nos ensine através da palavra do Senhor. Que a sua palavra, Senhor, entre em nosso coração como espada de dois gumes, nos libertando, curando, transformando. E que ela possa fazer moradas nos nossos corações e que ela possa dar frutos nas nossas vidas. Senhor, desça sobre mim e sobre aquele que está assistindo esse vídeo, o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde somos capacitados para ler e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, se conosco, Santo Espírito, nos ensinando a Tua palavra. Amém. Amém. Você já abriu sua Bíblia aí? Vamos começar a nossa leitura de hoje. E, sem muito rodeios, bora lá, porque nós temos aí muita coisa para falar, né? 30 minutos acaba sendo muito pequeno, muito pouco para a gente falar tudo aqui das coisas de Deus. Então, capítulo 5 de Atos, versículo 30, continuando. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes pendurando no madeiro. A este Deus exaltou com a sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. Versículo 32. E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas, e também o Espírito Santo, ao qual Deus deu aos que lhe obedecem. Quando eles ouviram isto, enfureceram o coração e deliberaram matá-lo. No caso, discutiram matá-lo. Versículo 34. Então, levantando-se no conselho um certo fariseu, de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento. E disse-lhes: homens de Israel, acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer ao tocardes nestes homens. 36. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. 37. Depois deste homem, levantou-se Judas da Galiléia nos dias do censo, e atraiu muitas pessoas após ele. Este também pereceu, e todos que lhe obedeceram foram dispersos. E agora eu vos digo, abstenham-se destes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, isso vai acabar em nada. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. Então um homem ali, no meio toda aquela bagunça, onde queriam ali matar os apóstolos pelas coisas que eles falaram, se levanta um fariseu, que geralmente persegue o povo de Deus, que perseguia ali Jesus, perseguiu também os apóstolos. Ele se levanta. Ele é fariseu, doutor da lei também. Ele chamava Gamaliel, respeitado por todo o povo. Ele se levanta e defende os apóstolos. Quantas vezes as pessoas que nós menos esperamos é o que vai nos proteger, vai nos defender. E aqueles que a gente esperava uma palavra, ele simplesmente não fala nada, não nos defende, porque Deus usa o improvável para nos surpreender. É sempre assim. E aqui esse homem, ele diz que teve naquele tempo um tal de Teudas, que se levantou e ajuntou ali 400 pessoas ali,
né? Fez bagunça ali. Só que aquele homem pereceu, ele passou. E com ele, tudo aquilo que ele fez passou. E teve um outro que depois dele, que é Judas da Galileia, também se levantou ali, ajuntou um povo e depois ele pereceu. E também foram todos dispersos aqueles que seguiram ele. Aí ele diz, mas esses homens, cuidado com esses homens. Se esses homens, o que eles estão fazendo é da parte de homens, isso vai ser destruído, vai virar em nada. E assim que ele diz aqui, ó, no versículo 38, porque se este conselho ou esta obra é de homens, isso vai acabar em nada. No 39 ele diz, mas se isso é de Deus e vocês estiverem aí lutando contra isso, vocês estarão lutando contra Deus. Quantas vezes nós lutamos contra aquilo que Deus quer? Nós muitas vezes resistimos à vontade de Deus. Nós lutamos contra o Senhor, meu irmão. É uma grande tolice lutar contra Deus. No fim, Deus sempre vai vencer. Ele vai te apertar, ele vai te apertar, ele vai te apertar até ele vencer. Então, que possamos parar de resistir a Deus, lutar contra o Senhor e nos render à vontade dele. Porque aquele que luta contra Deus só perde. Você não vê Paulo? Ele lutou tanto contra Deus, contra Jesus, que no fim ele se tornou um grande apóstolo, mas ele sofreu tanta perseguição por causa disso, que ele sentiu na pele o que ele tinha vivido, o que ele tinha feito contra aqueles outros ali irmãos. Então não vale a pena lutar contra Deus, que possamos decidir nos render ao Senhor e à sua vontade. Versículo 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, açoitaram. Eles ordenaram que não falasse em nome de Jesus e o deixassem ir. E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. E diariamente no templo, em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eles saíram dali depois de serem açoitados, machucados ali, por sofrerem ali. Eles saíram dali depois de sofrer, felizes, por serem dignos de passar vergonha, passar sofrimento por Cristo. E quantos de nós nos dias de hoje não queremos sofrer? Nós não queremos sofrer, meu irmão. Nós estamos vivendo em um tempo no evangelho que a gente não quer passar problema. A gente está vivendo aquele período que muitos têm pregado aí, que é o evangelho da prosperidade, né? Que você sempre será próspero, você sempre será abençoado, você terá tudo de bênção na sua vida, nunca vai te faltar nada. E é uma mentira. Se nós olharmos para os apóstolos, eles sofreram e padeceram. Eles passaram tantas coisas e nem por isso eles estavam em pecado, eles estavam quebrando algum princípio, algum mandamento de Deus. Já que nós vivemos neste mundo, nós passaremos por situações difíceis sim, e nós temos que entender e ser feliz, como o próprio apóstolo Paulo dizia, feliz por sofrer em nome do Senhor Jesus. Como esses aqui ficaram felizes, mas é difícil. Não que eu te julgue, eu sei que é difícil. Mas nós devemos entender que faz parte da vida do cristão e da vida daquele que vive neste mundo. Que afinal, este mundo jaz do maligno, ele é do maligno. E Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Então é isso que ele vai fazer. Continuando aqui no capítulo 6, versículo 1, para a glória do nome do Senhor. Continuando aqui. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. Então ali as viúvas eram tradicionalmente protegidas pela lei judaica. Aquilo ali era algo ali já tradicional deles. E elas ficaram ali para a igreja cuidar também. Então ali começou algumas murmurações a respeito disso. Versículo 2. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Muitas vezes nós queremos abraçar tudo aquilo que vem para nós. Eles poderiam querer fazer isso, afinal eles eram os apóstolos, mas eles entenderam
Eles entenderam que existe algo mais importante, que nós devemos ser minucioso em aquilo que nós vamos tomar para nós, porque muitas vezes aquilo que vem para nós pode tomar aquilo que de fato o Senhor entregou nas nossas mãos, tomar o nosso tempo, nos desgastar com algo que não é de Deus, que é algo que muitas vezes vai atrapalhar o nosso ministério, atrapalhar na nossa vida e vai só nos desgastar. Então que nós possamos ter um bom senso como eles tiveram ali. Um bom senso de entender que existem coisas que nós precisamos deixar ir, precisamos abandonar, precisamos deixar para que a gente possa se dedicar a certas coisas que Deus mesmo tem nos designado. Amém? Versículo 5. E este parecer agradou a toda a multidão. E eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmeneas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então aqui eles foram escolhidos como diácono, apesar de Filipe, Estevão, eles faziam um pouco a mais do que a função do diácono, mas foi a isso que eles foram escolhidos ali. Amém? Versículo 6. Aqui eles colocaram diante dos apóstolos, e estes orando impuseram suas mãos sobre eles, e a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. E um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Versículo 8. Aqui conta sobre a prisão de Estevão. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada Sinagoga dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Essa sinagoga aqui dos Libertos eles na verdade eram descendentes dos judeus que foram levados cativos por Roma, pelo Império Pompeu. E logo depois eles foram libertos ali, então por isso que eles recebem o nome de Sinagoga dos Libertos. Então tem alguns, vamos dizer, na verdade aqui os Sirineus, os Alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, todos eles eram chamados, vamos dizer assim, de Sinagoga dos Libertos. Eles faziam parte, vamos dizer assim, porque eles na verdade eram aqueles judeus que tinham sido levados cativo por Roma, pelo imperador Pompeu, e depois libertos, por isso que eles receberam esse nome. Amém? Versículo 10. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Mais uma vez, o Espírito Santo se manifestando o seu poder na vida de Estevão ali, mostrando que não é necessário, muitas vezes não é necessário você ter conhecimento teológico, meu irmão. Se Deus quer usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida de forma poderosa e vai colocar na sua boca o que você precisa falar, de forma sábia, inteligente e direcionada ali como uma espada, né? Porque é assim que a palavra de Deus, ela corta dentro dos homens. Versículo 11. Então eles subornaram homens que disseram: ouvimos-lo proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram ao povo, e aos anciões, e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15. E todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face, como a face de um anjo. Ali resplandeceu a luz de Jesus. E quanto mais você resplandece, mais luz você carrega, mais perseguição você vai ter. Não tem jeito. Só atiram pedra na árvore que tem um fruto. Você vai atirar pedra vamos supor numa mangueira, numa árvore que dá manga. Se não tiver manga, você não vai tacar ali uma pedra ali, não faz sentido. Agora aquela árvore que dá fruto, que tem um fruto bonito, que resplandece, que abre o olho, que cresce o olho,
Vamos tacar sim pedra nela. Então lembra-se, quanto mais luz você carregar, mais perseguições você vai ter. Amém? Agora, capítulo 7. Tem como título o discurso de Estevão. E disse o sumo sacerdote: São estas coisas assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela, e vai à tua terra que te mostrarei. Versículo 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela esperança alguma, nem sequer o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua semente, não tendo ele ainda filho. Versículo 6. E Deus falou assim, que a sua semente deveria peregrinar em terra estranha e a sujeitaria à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação na qual eles serão escravizados, disse Deus. E depois disso, eles sairão e me servirão neste lugar. Versículo 8. E deu-lhes o pacto da circuncisão. E assim Abraão gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou aos 12 patriarcas. Circuncisão. O que é a circuncisão? É uma cerimônia religiosa em que corta a pele aquela pelezinha que está ali em volta ao pênis, ela é cortada, chamada de propúcio, que cobre a ponta do órgão sexual ali masculino. Ela é retirada. A circuncisão, ela era um sinal de Deus. Era um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Era como se Deus, toda vez que ele olhasse ali e visse ali no órgão genital masculino, o pênis do homem, aquela pelezinha cortada, retirada, ele se lembrasse do seu pacto, na verdade, que tinha feito com Abraão. Então, era um sinal do pacto de Deus ali. E os membros israelitas eram todos circuncidados no 8º dia de nascido. E somente depois disso que eles recebiam o nome. Em 8 dias ali, antes da circuncisão, todos os meninos ali israelitas, eles não tinham nome. Até o 8º dia depois da circuncisão, ali eles recebiam um nome. E no Novo Testamento, o termo às vezes é usado para designar os israelitas, os circuncisos, no caso. Outras vezes significa circuncisão espiritual, que resulta uma nova natureza, uma nova criatura. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 11, até mesmo diz: no qual também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Então aqui se refere a circuncisão, usa essa palavra para falar sobre a circuncisão da nova criatura, de um novo nascimento em Cristo, que ele está se referindo não à carne, a circuncisão da carne ali nos meninos que retiravam aquela pele, mas sim a circuncisão de um novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? Continuando aqui no versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele e livrou-o de todas suas aflições. Ele deu favor e sabedoria à vista do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ora, veio uma fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam sustento. 12. Mas tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez José se deu a conhecer a seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida a Faraó. E José mandou chamar ao seu pai Jacó e a toda a sua família, 75 almas. 15. E Jacó desceu ao Egito e morreu, e ele e nossos pais. E foram carregados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão
comprara por uma soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Versículo 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, e até surgir um outro rei que não conhecia José. Este, tratando com astúcia a nossa parentela, maltratou nossos pais para que eles abandonassem seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés e era muito formoso. E foi criado por 3 meses na casa do seu pai, 21. Mas quando ele, abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho, 22. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. 25. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, ele apareceu aos que estavam lutando e, tentou apaziguá-los novamente, dizendo: Senhores, sois irmãos, por que vós maltrateis uns ao outro? Mas aquele que maltratava o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te fez governante e juiz sobre nós? Versículo 28. Queres tu matar-me como tu mataste o egípcio ontem? Então, diante deste dizer, Moisés fugiu e esteve como um estrangeiro na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai o anjo do Senhor, numa chama de fogo em uma sarça. Quando Moisés viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, a voz do Senhor disse a ele, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés tremia e não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estas é a terra santa. É terra santa. 34. Eu tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e eu ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los, e agora eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: Quem te fez governante e juiz? A este Deus enviou para ser governante e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então aqui, Pedro foi colocado ali no meio daqueles homens, Estevão foi colocado ali no meio daqueles homens, e ele se levanta e começa um discurso, uma pregação. E ele começa a contar a trajetória ali do povo judeu, que começou ali, né, com Abraão, e que depois foi parar no Egito por causa de José, e que depois foram escravos, e depois se levanta Moisés, e ele vai contando toda a história ali. E aqui ele fala no versículo 37, que a quem eles rejeitaram, dizendo: Quem te fez governante e juiz? A este Deus enviou para ser governante e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Muitas vezes nós somos rejeitados por aqueles que deveriam nos receber ali com o coração aberto, né? Olhando para nós como homens e mulheres de Deus, mas eles não conseguem enxergar em nós aquilo que o Senhor enxerga em nós. Mas Deus, Ele no momento certo, Ele prepara todas as coisas, nos prepara e assim nos justifica diante dos homens. Foi o que aconteceu aqui com Moisés. Moisés, ele fugiu, aqueles homens o rejeitaram, a sua família, o seu povo rejeitou, os que deveriam recebê-lo. Mas um dia, depois de 40 anos, depois de Deus o preparar, o moldar, o transformar, Deus o envia preparado para aquele povo, né? Para aquele povo que um dia o rejeitou. Versículo 36. Ele os tirou após ele ter mostrado maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos.
é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: um profeta como eu, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos. A ele ouvireis. É que ele está se referindo a Jesus. Que dentre aquele povo mesmo, do povo dele, Deus levantaria um profeta como ele. 38. Este é o que esteve na igreja no deserto, no caso Moisés, com o anjo que lhe falou no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seus corações retornaram ao Egito. Aqui, quando ele disse o rejeitar em seus corações e retornaram ao Egito, eles se voltaram para suas antigas práticas no seu coração, que no caso foi ali a prática da idolatria. Eles rejeitaram ali ao Senhor e se voltaram ali para o Egito, um lugar de idolatria. Versículo 40, dizendo: Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se regozijaram nas obras das suas próprias mãos. Então ali eles fizeram aquele bezerro de ouro, pediram para Arão fazer, não, na verdade quase o obrigaram, e ali eles o adoraram. E aqui fala que eles regozijaram nas obras das suas mãos, eles se alegraram nas obras das suas mãos e adoraram o ídolo feito pelas suas próprias mãos. Como somos idólatras, né, meu irmão? O homem, ele é idólatra, ele busca algo para adorar o tempo inteiro. Se ele não vê, ele precisa ver, ele já busca algo para adorar. E foi o que esse povo fez. Depois de tudo que Deus já tinha feito e manifesto a eles se voltam nos seus corações para o Egito e quer voltar às suas antigas práticas, e volta ali, né, adorando ao ídolo, adorando ali aquele falso Deus. Versículo 42, mas Deus se afastou e os entregou para adorar as hostes do céu. Quando fala hostes, é o exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, me oferecestes animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto? De fato, tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para adorar, e eu vos removerei para além da Babilônia. Aqui ele se refere a dois deuses aqui. Moloque, que era o deus ali supremo dos amonitas, esse que também era chamado de Milcom, e Malcã. Esse deus aqui, Moloque, que eram feitos cultos ali, adoração a ele, queimando crianças. E também esse deus Rafã, que é um deus muito antigo do povo egípcio, que eles adoravam ele ali como o senhor do planeta Saturno. Amém? Versículo 44. Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Jesus, a posse dos gentios, que Deus expulsou da face de nossos pais até os dias de Davi, que achou favor diante de Deus e desejou prover um tabernáculo para Deus de Jacó, mas Salomão lhe edificou uma casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos, como diz o profeta, capítulo 49. O céu é o meu trono e a terra é o meu tabernáculo. Que casa me edificareis, diz o Senhor? O qual é o Senhor o lugar do meu descanso? Não foi minha mão que fez todas as coisas? 51. Duros de cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazeis também. Incircuncisos, outra palavra aqui muito usada. Incircunciso tem três explicações, três significados que pode ser para essa palavra. Primeiro, incircunciso é um homem que não passou pela operação, né, ali de retirar o prepúcio, ali a pele do pênis. Segundo, é os gentios, pode estar se referindo a um gentil. Incircunciso é um gentil, no caso, um não judeu. E terceiro, ele pode estar usando aqui de forma figurada
uma pessoa cujo coração não está aberta para Deus. Tanto aqui que ele fala, ó, duros de servir, incircuncisos de coração, né? Homens de coração duro, fechado, ó, e circuncisos de coração. No caso, homens de coração duro e de ouvidos fechados, vós sempre resistis ao Espírito, como fizeram vossos pais, assim vós fazeis. Quantos de nós resistimos ao Espírito Santo? Muitas vezes nós resistimos àquilo que não conhecemos, aquilo que não entendemos. Porque nós não vivemos, porque nós não temos aquela experiência, nós achamos que é aquilo que não vem de Deus. E nós resistimos àquilo que Deus muitas vezes quer fazer nas nossas vidas. Nós colocamos Deus dentro de uma caixinha e dissemos não. Só é de Deus se for desse jeito. E é a hora que nós resistimos àquilo que Deus está fazendo. Você vê, é isso que o Estevão aqui está falando. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo, você está resistindo a Deus. Tudo que Deus vem fazendo, vem falando, Deus vem fazendo e falando. E ele simplesmente tem um coração duro. Fecha os seus ouvidos e coração e não tenta entender o que Deus está fazendo e falando. Simplesmente eles colocaram Deus dentro de uma caixa e falaram não. As coisas de Deus não é assim. Nós conhecemos a Deus e simplesmente é a hora que eles muitas vezes rejeitam a Deus, porque eles não acreditam que Deus pode fazer de forma diferente do que aquilo que eles acreditam. E quantos de nós somos assim? Temos que mudar, né, meu irmão? Temos que perceber que Deus não está dentro de uma caixa. Deus vai muito além daquilo que nós compreendemos, entendemos ou achamos. Amém? Versículo 52 até o 53 para a gente finalizar. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. 53. Vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não aguardastes. Amém. Vamos parar por aqui, né? E no próximo vídeo aí nós continuamos aqui do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 54. Amém? E assim, irmãos, eu tô indo devagar, tô parando, tô falando aquilo que o Senhor vem trazendo no meu coração. Nós não conseguimos muitas vezes progredir tanto, mas se você está gostando, coloque nos comentários para me saber se isso tá te agregando, tá te edificando, ou se você queria que eu fosse um pouco mais rápido. Enfim, coloca nos comentários, né? Porque assim, eu gostaria de saber o que tá sendo aí transmitido para você, se você está gostando. Amém? E eu paro por aqui esse vídeo hoje. Eu aguardo você no próximo vídeo para a gente continuar aqui essa leitura da palavra do Senhor. Se você curtiu, curte aqui o nosso vídeo para que o YouTube possa levar para frente este vídeo, para que ele possa entender que é proveitoso e aí ele vai levar, vai fazer esse vídeo crescer, né? Comente, porque isso também faz o YouTube acreditar e ver que assim tá sendo bom esse vídeo, então ele faz crescer. Envia para as pessoas esse vídeo também. Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, porque toda semana temos vídeo aqui do Estudo com Deus. Amém? Fica com Deus, obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Até lá!